Vamos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Filipenses 4,15. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses 4,15. E o que está aqui escrito é: bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também de uma e outra vez me mandaste necessário a Tessalónica. Paulo é um dos maiores missionários da altura que pregou o Evangelho não andando ele com Jesus. E o que é impressionante é que foi a pessoa que foi mais tocada por Jesus. É impressionante como Deus faz as coisas. Eu estou-me a lembrar de algumas coisas que aconteceram na minha vida e glória a Deus por isso. Deus sabe como há de chamar cada um de nós. Sabe como nos há de tocar. E Paulo foi um dos que largou tudo por causa do Evangelho. E eu quero-vos mostrar hoje isso mesmo. Ele largou tudo. Tudo por causa do Evangelho. E agora ele diz a esta igreja de Filipenses, que está em Filipe, esta igreja que foi a igreja que o ajudou monetariamente, que o sustentou monetariamente e que lhe dava sempre oferta. E tanto assim que aqui diz no versículo 16, porque também uma e outra vez me mandaste necessária Tessalónica. Pois ele diz no versículo 17, não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Depois diz, bastante tenho recebido e tenho abundância, sei estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E ele depois diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Algo eu aprendi com Deus. Depois de uns anos de andar na igreja e semear, eu cheguei a uma altura em que estava complicado a nível financeiro. Eu nunca me queixei a Deus, mas pensava sobre isso. E Deus virou-se para mim e disse-me, eu sei tudo o que tu fizeste. Eu não disse nada com a minha boca, só pensava. Sei tudo o que tu fizeste. E de repente fez-me lembrar coisas que eu fiz. Algumas delas nem me lembrava que tinha feito. Ele me fez lembrar tudo. Ele disse, eu sei tudo o que tu fizeste. E eu te vou. Por isso eu lhe digo, o que a Bíblia diz é tudo o que o homem semear e se vai colher. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear e se vai colher. Deus o vai abençoar pela sua dádiva, pela sua oferta, por aquilo que você está a fazer. Sim, como Paulo disse, como deram, também vocês vão receber. Então vamos semear em nome
Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Obrigado, Pai, por podermos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em Ti, Senhor. E sabemos que és Tu que enche a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Isto é uma à parte, não tem a ver com aquilo que eu vos vou falar, mas tem a ver com nós pensarmos um pouco sobre as circunstâncias. Eu lembro-me, houve uma altura, outra das alturas complicadas da minha vida, e eu lembro-me que eu agarrei e comecei a fazer, Senhor, então não, eu não falei, mas pensava. E na altura semeava e eu não estava a colher aquilo que eu estava a semear. Mas nós nos esquecemos às vezes que o tempo de todas as coisas é diferente. Porque se há coisas que nascem mais rápido, há outras que são mais lentas. Por exemplo, as canas de bambu vão a uma altura tremenda, são fortíssimas, no entanto, estão muitos anos debaixo de terra, a crescer raízes para baixo para depois crescer para cima. E eu pensava naquilo que eu tinha feito, algumas coisas que eu tinha, me lembrava. Deus, eu nunca falei com a minha boca, eu nunca me queixei com a minha boca, mas pensava. Nunca produzi em palavras, graças a Deus que eu não fiz isso. Deus, a uma dada altura, me fez dobrar o meu ordenado. Eu comecei a ganhar o dobro. Ganhava. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: lembrai-vos de que nada que vocês fazem é em vão no Senhor. Deus sabe tudo. Às vezes nós pensamos, não, eu fiz isto ou aquilo ou coisa. Você pensa que Deus não sabe. Pensa que os seus pensamentos não são conhecidos da parte de Deus. As suas atitudes. Por isso é quando nos fazem alguma coisa que não é boa, não pague com a mesma moeda, por favor. Porque se você fizer, você está a semear algo que vai colher no futuro. Faça isso. Comporte-se como um filho de Deus e receba bênção de ter Deus na sua vida. Porque Ele vai encher de bênçãos. Ele vai abençoar. E passando agora para o título desta mensagem é Ser Feliz. Você diz ser feliz. Que coisa. Pois é. Eu pensava que ser feliz era casar, ter filhos. Eu pensava que isso era ser feliz. Na altura, quando não conhecia Cristo, saía com os meus amigos e isso. Eu pensava que isso era ser feliz.
Culpava os meus pais por não ter saído tão cedo de casa, devia ter saído mais cedo, dizia eu. Devia ter saído como pessoas e mais cedo. Sabia lá eu que era felicidade. Eu quero-vos mostrar com o exemplo da vida deste homem. Nós vamos abrir em Atos 8:1. Eu quero-vos mostrar que a vida deste homem, ele encontrou um propósito para a vida dele, embora já estava no coração dele há muito tempo, só que de forma errada. Este homem era determinado e sempre foi determinado. E o que é impressionante é que Deus nos conhece a cada um de nós, com aquilo que nós somos e com o que fazemos. Mas às vezes nos abana para que nós possamos agarrar e ir mais à frente. Você sabe o que é que aconteceu? E foi na época deste homem, de Paulo, o apóstolo Paulo. Você sabe o que é que aconteceu na altura? Na altura de Paulo, na altura chamava Saulo, não Paulo, ele moveu uma grande perseguição. E por causa dessa grande perseguição, os discípulos espalharam-se por todo o mundo conhecido da altura. Portanto, por toda a área do Mediterrâneo. Foram para várias cidades e por onde iam pregavam o Evangelho. Será que foi mal por serem perseguidos? Ou daquilo que aconteceu de mal se tirou benção porque mais gente conheceu o Evangelho, mais gente e mais igrejas se abriram? Não devemos tomar com aquilo que nos está a acontecer como algo de mal, mas ver o que nos está a acontecer, o que é que Deus quer que nós façamos. Alguns pensam que a felicidade vem de estar de uma determinada maneira, ou ter alguma coisa, ou ter um cargo, ou ter uma autoridade sobre, ou ter muito dinheiro, ou poder ter isto, poder ter aquilo. Ouça o que eu lhe digo. Objetos nunca lhe vão dar felicidade. Eu sei, pode dizer, mas dinheiro ajuda nessa felicidade. Ouça, há muita gente com montes de dinheiro e que está infeliz. E você diz, então eu quero ser infeliz, eu não quero. E ter muito dinheiro. Se você não souber gerir dinheiro, e se você não souber ter dinheiro, e se você não souber avaliar caráteres de pessoas, quando você tiver muito dinheiro, quem se vai juntar a si são pessoas que não prestam. Porque só vão andar atrás do seu dinheiro. Você vai ser feliz com pessoas ao pé de si, assim? Uma coisa eu aprendi neste mundo. Esteja em que circunstância você estiver, esteja muito bem ou esteja muito mal, o que importa é você ter Deus na sua vida. É Jesus estar no seu coração. Só assim você realmente vai ser feliz e vai ter uma felicidade que vem de dentro para fora, que vai inundar todo o seu ser e vai contaminar tudo à sua volta. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Deus está com você. Esta era a certeza de Davi, era a confiança de Davi. E até morrer, ele sempre disse que ele queria sempre ter Deus no coração.
Vamos conhecer Saulo, o nome que foi trocado para Paulo, apóstolo Paulo. Mas vamos conhecer Saulo. O que é que ele fazia agora? Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele. Morte de quem? De Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. Aquele que, sem culpa nenhuma, por estar a pregar o Evangelho, foi apedrejado até à morte. Saulo também lá estava. E então também Saulo consentiu na morte dele. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra de Judeia e Samaria, excepto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando-as na prisão. Você já está a ver o tipo de homem que era Saulo. Pela Bíblia, nós conhecemos que Saulo tinha autoridade e tinha conhecimento do Velho Testamento. Tinha bastante conhecimento do Velho Testamento. Ele não só era isso, como também era letrado e conhecia e sabia escrever. Tudo isto Deus veio utilizar nele. Mas, enquanto isso não aconteceu, Atos 9:1. É só um pouco mais à frente. Atos 9:1. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote da altura e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Bem, este Saulo era fresco. Ele acreditava que aqueles que seguiam a Jesus que eram uma seita e por isso que deveriam ser presos. O que é estranho é que essa seita cresceu de tal forma que inundou todo o planeta Terra. Porque ninguém consegue parar Deus. Portanto, conhecemos aqui um homem, Saulo. Agora, nós vamos ter que voltar aqui, mas agora vamos ao outro lado. Vamos a Filipenses 3:5. Vamos a Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Onde é que os meus filipenses foram? Está aqui. Filipenses 3:5. Aqui Paulo se descreve ele próprio e diz, por assim dizer, como nós costumamos dizer em Portugal, puxa os galões, puxa a autoridade que tinha e os conhecimentos que tinha. Mas ele faz aqui uma declaração impressionante. Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia pela linhagem de Israel, pela tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu portei-o como perca por Cristo. Na verdade, tenho também por perca todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas estas coisas e considero-as como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ele quer dizer que todos os cargos que tinha, todo o conhecimento que tinha, tudo aquilo que ele era, ele considera como esterco
Porque ele prefere ter Deus na sua vida do que tudo o que era antes. Então, mas o que é que aconteceu a este homem? Este homem que consentiu na morte de outro, por ele andar ou acreditar em Jesus. Este homem que perseguiu a igreja. O que é que lhe aconteceu para mudar ao ponto toda a sua, tudo aquilo que ele conquistou até uma determinada altura, ele agarrar e diz que nada vale, tudo vale é Deus na minha vida. Vamos voltar a Atos 9, 3. Atos 9, 3. Vamos lá voltar a Atos 9, 3. Em Atos 9, 1, nós vimos a descrição de que ele andava a perseguir a igreja e que chegamos a Atos 9, 3. Em Atos 9, 3, vemos o que realmente aconteceu a Saulo. Na altura, Saulo, que depois veio a ser Paulo. Atos 9, 3. E indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, já tinha as cartas com ele, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele disse-lhe, o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Isto foi uma luz que veio durante o dia. Uma luz muito forte. A luz foi tão forte que todos ouviram a voz, mas não viam ninguém. Mas ouviam a voz. Paulo viu e Paulo viu a luz. Quando a luz se foi embora, ele tentou abrir os olhos e não via nada. Ele estava cego. Então o levaram a Damasco e lá ficou numa casa durante 3 dias, sem nada a ver, mas também sem nada a comer. Que ele ficava a pensar em tudo aquilo que tinha acontecido. Ele pôs em questão, eu acho que naqueles 3 dias ele pôs em questão tudo o que tinha feito até ali. Então, se ele andava a perseguir cristãos, então se os cristãos afinal estavam certos, porque Jesus, a quem eles pregavam, afinal existe e realmente Ele é Senhor, então o que é que ele tinha feito? Ser feliz. Muitas das vezes procuramos coisas que nos pensam que nos vão trazer felicidade. Eu sou sincero, eu até conhecer Jesus, eu nunca fui feliz. Nem nunca conheci a felicidade. Inclusive, numa altura que eu estava feliz, que tinha tudo o que precisava, tinha tudo o que precisava, mesmo tudo. Tudo, tinha tudo o que eu achava que era o suficiente para ser feliz. Eu nessa altura chorava, sem saber porquê. É quando aceitei Jesus, parece que nada aconteceu.
Mas dentro de mim muita coisa começou a acontecer. Depois, à medida que eu fui conhecendo mais e mais da palavra e começando a pôr em prática o que a palavra dizia, começando a falar com Deus e a orar a Deus, as coisas começaram a acontecer. E então a palavra de Deus se tornou viva. E então o que eu achava que era felicidade, percebi que nada era. Ouça, quando você não depende de nada, nem de ninguém, só depende de Deus, você adquiriu a plena felicidade. Paulo, depois de acontecer isto, por isso é que ele disse, eu era hebreu dos hebreus, eu era fariseu, eu tinha um cargo dentro da igreja, a igreja dos israelitas. Ele tinha cargo, era conhecido, era respeitado. No entanto, ele considera tudo aquilo que nada é. Mais vale tudo aquilo ser mandado fora e ter Cristo na vida dele do que ter o que este mundo tem para oferecer. Eu conheço pessoas que lhe foram dados cargos de autoridade. E quando lhes foram dados cargos de autoridade, a sua forma de atuar perante as outras pessoas mudou. Parece que falavam demais de alto. Mas para quê? Essa autoridade que nos foi dada vem de Deus. E Ele estabelece a autoridade em nós. Será que eu preciso de elevar-me sobre alguém para a pessoa perceber quem é que manda? Não. Você tem que entender uma coisa. Você tem Deus na sua vida. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E você diz assim, mas vai mudar? Como assim? Então, mas vai mudar? Vai ser assim uma mudança tão radical? Ouça, não vai ser uma mudança radical, mas vai ser uma mudança. Nem toda a gente tem o mesmo tempo. Eu como é que eu hei de explicar isto? Toda a gente tem um crescimento diferente. Uns levam alguns anos, outros são mais rápidos, outros são mais lentos, mas tudo depende do que é que Deus tem para a vida de cada um. Eu já percebi isso. Deus tem um projeto na vida de cada um e esse projeto pode ser mais cedo ou mais tarde, depende do que Ele planeou para a vida de cada pessoa. E o que é impressionante é que se você andar com Deus, tudo muda. E você pode dizer, mas eu aceitei Jesus. Até eu aceitei Jesus, eu até fui batizado. E eu lhe digo, glória a Deus. Agora, pense um pouco. Quantas vezes você buscou a Deus realmente? Quantas vezes você ficou sozinho, quer no seu quarto, quer noutro sítio qualquer, você ficou sozinho, sem nada ao pé, e você falou para com Deus, dirigiu-se a Ele, buscou a Ele. Quantas vezes realmente? Eu não falo de orações pré-concebidas, nós dizemos muito, ora Deus, busca Deus, tudo bem, mas há pessoas que buscam de uma forma quase automática. Eu tenho que orar a Deus, olha Deus, eu estou aqui e tal, e não sei o quê. Uma das coisas impressionantes quando nós oramos a Deus é que não é um monólogo.
É um diálogo. O que é que eu quero dizer com isto? Não é você falar sozinho, oração. É você falar com Deus e Deus lhe mostrar-lhe coisas. E você diz assim, não, mas eu não é assim. Não é assim porque você tem que buscar. Pois é uma coisa. Estamos numa época, ainda há pouco tempo eu dei-me a pensar. Você acredita que houve uma altura na vida que não havia telemóveis? Você acredita nisto? Eu lembro-me a dar-me a pensar que eu na altura tinha uma tenda num parque de campismo o ano inteiro e nós íamos para lá de carro, íamos lá para dentro e não tínhamos meio de comunicação nenhuma. O único meio de comunicação era nós podermos chegar a um telefone físico, fixo, e agarrar nesse telefone e ligar para casa, porque em casa havia telefones. Mas não havia telemóveis como há agora. Até como é que as pessoas entravam em contacto? Era coisa difícil. Havia sempre forma. Havia sempre forma. Mas veja uma coisa. Se você agarrar no telefone, seja o qual for, e tentar ligar para uma pessoa, e a pessoa do outro lado não atender, ou não houver resposta, e você quer mesmo falar com essa pessoa, quantas vezes você vai tentar ligar? Até ele atender, não é? Então porquê que você não faz o mesmo com Deus? Porquê que não insiste na sua comunicação com Deus? Porquê que não busca realmente essa comunicação, essa direção? Porquê que não busca saber a vontade de Deus para a sua vida? Deus pode não chegar a si com uma voz audível, pode não chegar a si através de um trovão, de um coisa, como a Bíblia descreve, mas pode chegar até si uma voz mansa e suave. Pode chegar até si você tendo um sonho, pode chegar até si tendo uma visão, pode chegar até si e você sabe alguma coisa que não sabia. Porque você buscou a direção para a sua vida. A Bíblia diz que todo aquele que procura, encontra. Batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, pela sua insistência em buscar a Deus, em ter Deus na sua vida, você vai ter. Mas se você fizer uma coisa mecânica, nada vai ser na sua vida. Você pode ter aceito Jesus no coração, glória a Deus. Você pode ter sido batizado, mas você tem Deus no coração? Uma pessoa que eu conhecia falava-lhe sobre Deus e ele não acreditava, e eu virei para ele e disse assim: quando estiver sozinho, fala com Deus, busca-o, ele vai te ouvir. É impressionante como Deus opera em cada pessoa. Mas veja uma coisa, há uma parábola que fala sobre uma viúva e um juiz injusto. E nessa parábola, Jesus dá o exemplo de que essa mulher pedia perante esse juiz para lhe fazer justiça, porque queria justiça. E o juiz dizia, mas ele não queria fazer justiça. Mas ele dizia, eu vou fazer para que ela me largue. Jesus disse, será que Deus não fará o mesmo que vocês que oram a Ele dia e noite? Não vos vai abençoar a vocês? Buscam Ele dia e noite. Uma vez, eu, a minha esposa e outros, fomos no carro com o nosso pastor da altura e fomos a uma reunião. Pelo caminho, eu virei-me e disse assim, sabe o que é que eu gostava, pastor?
Gostava que na reunião onde nós fôssemos, toda a gente chorasse. E algumas pessoas podem pensar, mas porquê chorar? Porque se toda a gente chorar, a presença de Deus está lá tão forte, que ninguém aguenta. E então, a primeira conhecimento de que Deus está num determinado sítio é o reconhecimento do pecado pessoal de cada um. E por aí dá para chorar. Eu lembro-me de uma vez, eu estava na igreja e quando vinha a mim eu soluçava, chorava a soluçar, como fosse uma criança a soluçar. Eu continuava a chorar dessa forma, mas ria-me por tudo aquilo que Deus me permitiu que eu visse, tudo aquilo que eu estava a sentir, eu me ria, embora estivesse a chorar, a soluçar. Não existe nada comparado nesta terra com a presença de Deus. Nada. Mas se você não a buscar, você nunca vai ter. Se você não quer a presença na sua vida, você não a vai ter. Por favor, repense toda a sua forma de viver. Perceba que você tem que buscar a Deus para que Ele mude a sua maneira de ver todas as circunstâncias. Para que você, ao ver algo que não esteja a acontecer de bom, você agarre e diga: meu Deus, mais uma coisa que vamos enfrentar juntos. Mais uma coisa que vamos ultrapassar juntos. Porque se tu és por mim, ninguém pode ser contra mim. Você tem que perceber que Deus o ama, que Deus o quer e o quer bem. Ele próprio diz: pensamentos de bem e não de mal tenho sobre vós. Então, se é assim, por que é que algumas coisas que não são boas acontecem? Será que Deus nos quer mal? Imagine isto. Alguém no planeta Terra agarra no seu próprio filho e entrega para ser morto em lugar de outra pessoa. A outra pessoa não morre. Alguém que enganou as pessoas, alguém que fez muito mal, ele diz: não, eu dou o meu filho em vez dessa pessoa. Essa pessoa não morre, mas o meu filho vai morrer. Deus fez isso com Jesus por nós. E será que nos quer mal? Eu acho que não. Então, se nos quer bem, por que é que tudo acontece? Eu lembro-me sempre dos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos há uma modalidade que eu não sei o nome bem, como é que se chama. Sei que há uns homens que andam a correr muito rápido, que esticam as pernas e passam por cima de barreiras. E eles têm que correr aquilo muito rápido. Não sei se é corridas em barreiras, não sei como é que se chama. É que eu sempre vi aquilo e sempre vejo, acho piada, que a velocidade com que eles fazem aquilo e com que continuam a correr. Será que as barreiras estão lá para os impedir de avançar? Ou estão lá para ser ultrapassadas? Estão lá para ser ultrapassadas. Portanto, tudo o que vem à sua vida está lá, ou veio até si para ser ultrapassado. E você vai ultrapassar isso com Deus. Porque Deus lhe vai mostrar o caminho a seguir.
Você só tem que ter confiança, continuar a dizer: Senhor, Tu és por mim, ninguém pode ser contra mim. E continuar a avançar. Lembro-me de coisas pequeninas que Deus me fez. E lembro-me da minha felicidade ao ver o que Deus tinha acabado de fazer na minha vida. Será que Deus não quer fazer o mesmo convosco? Ou antes com todos? Eu sei que muitas das vezes o trabalho que nós temos nos ocupa muito tempo, nos ocupa a cabeça muito tempo. E às vezes nós não temos um botão quando saímos do trabalho em que desligamos e continuamos a trazer o trabalho para aqui, para ali, pensar isto e aquilo que é preciso resolver. Busca ao Senhor. E você vai ver que tudo vai mudar. Tudo vai desaparecer. Tudo vai ficar melhor. Porque andando com Deus na sua vida, você vai ver uma diferença tremenda. O que agora você pensa que é felicidade, você vai ver que nada se chega aos calcanhares. Aquilo que você gosta de fazer, você vai ver que é muito pouco comparado com andar com Deus. Muito pouco mesmo. Vamos a Filipenses outra vez 3:13. Filipenses, vamos voltar a Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Paulo faz aqui uma declaração impressionante. Nesta declaração, ele diz o que faz na vida dele. E é um exemplo para todos nós. Para o nosso conhecimento, para nós sabermos exatamente o que devemos fazer. Irmãos, Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele diz é: o que passou para trás passou. Eu posso ter conseguido muita coisa lá atrás, posso ter tido isto ou aquilo lá atrás, mas isso agora não importa. Importa onde nós estamos e importa para onde nós vamos. Importa o alvo que nós vamos seguir, que é Jesus. Aquilo que é o desejo dele para nós. O que é que nós vamos fazer? Esta é a diferença. Esta é a diferença. Paulo aprendeu, por muitas conquistas que possa ter tido, por muita coisa que ele possa ter feito, coisas más, coisas boas, ele diz que prossegue para o alvo. Prossegue para o alvo. Para a soberana vocação, Cristo Jesus, na sua vida. Ele prossegue para andar mais em frente. Ele prossegue para avançar. As barreiras não estão lá para parar, estão lá para ser ultrapassadas. Então vamos ultrapassá-las com Deus. Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois Ele nos quer levar mais longe do que alguma vez fomos. Paulo nos dá um grande conselho. Um homem
que sabe que errou na sua vida, reconheceu o seu erro, se arrependeu, se converteu a Jesus. Uma parte da Bíblia diz que aquele que perseguia agora era perseguido, foi maltratado, chicoteado pelo amor a Jesus. Ele foi assim tratado. E, no entanto, continuou em frente. E foi por causa dele que 2/3 do Novo Testamento foi escrito, pela mão dele, por cartas escritas por ele, enviadas às igrejas. Por cada Filipenses, Romanos, Coríntios, todos eles foram cartas escritas por Paulo a esses sítios, que foram colocadas na Bíblia para nos dar a exortação, para nos mostrar o caminho a seguir. E aqui, em Filipenses, ele diz: prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu gostava de ter era isto, era aquilo. Ouça, ora ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Ora ao Senhor, confie nele. E busca Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo o resto vem ter consigo. No nome de Jesus. Confie no Senhor. Ele tudo fará. Eu peço ao grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, realmente, só contigo, Senhor. Tu já fizeste tudo. Jesus já foi por nós à cruz. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver para a justiça. Fomos justificados pela sua morte. E agora, Senhor, reconhecemos os nossos erros, te pedimos perdão. Mas queremos continuar em frente, buscando cada vez mais, conhecendo mais e mais de ti, Senhor. Porque muita coisa para acontecer. Não importa o que acontece lá fora, não importa o que conhecemos de A, B ou C, o que está a acontecer, isso não interessa. Interessas tu, a verdadeira felicidade vem de ti. De ti toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. No nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Muitas bênçãos.